Olá, pessoal! Trouxe duas questões para a gente ver a importância do estudo dos vetores na eletrostática. Nesta primeira questão, temos 4 elementos. Temos a carga elétrica pontiforme geradora, temos uma carga elétrica de prova, temos uma força elétrica e temos o vetor campo elétrico. Então, através do estudo desses elementos, vamos responder o que é pedido na questão. Que ela quer o quê? Ela quer que você analise o sinal da carga-fonte e da carga de prova de cada figura. Ok? A figura 1, a figura 2 e a figura 3. Vejam que para cada figura eu tenho dois vetores, o vetor força elétrica e o vetor campo elétrico. Então, temos aqui o vetor campo elétrico e o vetor força elétrica. Né? Já vimos lá atrás que convencionou-se dizer que quando a gente tem o vetor campo elétrico se afastando da carga-fonte, se afastando da carga geradora, é porque a carga-fonte ela é positiva. Então, tem uma carga-fonte positiva porque o meu vetor campo elétrico está se afastando dela. Mesma coisa aqui na figura 2, ó. Está se afastando da carga-fonte, da carga geradora. Então, a carga geradora, ela vai ser o quê? Positiva. Porque ela está gerando um vetor campo elétrico de afastamento. Já aqui eu tenho o vetor campo elétrico se aproximando, então ela é negativa. E para analisar a carga de prova, aí vamos utilizar um outro artifício, tá? Então aqui minha carga-fonte é positiva, aqui minha carga-fonte também é positiva, e aqui a minha carga-fonte ela vai ser negativa. Isso tudo eu descobri só analisando o vetor campo elétrico. Se é de afastamento, é positivo. Se é de aproximação, é negativo. Ok? Então vamos lá. Aqui eu tenho uma carga de prova positiva. Por quê? Porque o meu vetor força elétrica é de afastamento. O meu F é de afastamento. Estou afastando o Qzão do Qzinho. Já aqui o meu F é de aproximação. Estou puxando o Qzinho na direção do Qzão. Então ela é negativa, né? Carga de sinais iguais, a gente repele. Sinais diferentes, a gente aproxima. Aqui, ó, é de afastamento. Então, se é de afastamento, meu F está se afastando, ele é negativo. Então, eu já tenho o sinal, os sinais de cada cargas dos Qzãos e dos Qzinhos, né? Então, já posso analisar aqui as alternativas. Ok? Vamos lá. Antes de começar a análise das alternativas, você colocar aqui o valor. Qzão, ele vai ser positivo e Qzinho positivo. Qzão positivo, Qzinho negativo. E aqui eu tenho um Qzinho também negativo. Então vamos lá. Primeira alternativa, eu tenho ela como verdadeira, né? Por quê? Porque o meu Qzão é positivo e meu Qzinho também é positivo. Então ela é verdadeira. Segunda alternativa, eu tenho uma alternativa falsa. Eu tenho uma alternativa falsa, né? Porque meu Qzão é positivo e meu Qzinho, ele é negativo. Então aqui a alternativa é falsa. Já a minha terceira figura, né? A minha terceira alternativa, analisando a terceira figura, eu vou ver que meu Qzão é menor do que zero e meu Qzinho também é menor do que zero. Negativo, negativo, então ela é verdadeira. E a última alternativa, eu tenho ela como falsa. Eu tenho ela como falsa. Por quê? Porque eu tenho, na primeira figura, o Qzão positivo e o Qzinho positivo. Na segunda, o Qzinho negativo. E na terceira, o Qzinho negativo. Então, aqui ela é falsa. Então, eu tenho verdadeira, falsa, verdadeira e falsa. Então, a resposta, como verdadeira, verdadeira, é alternativa 1 e 3. Então, o item correto é o item C. O item correto é o item C.
Percebam que quando o sentido dos vetores campo elétrico e força elétrica são iguais, temos uma carga de prova positiva. Caso contrário, ela será negativa. A resolução aí de toda a questão. Nesta próxima questão, temos 4 partículas carregadas. Elas estão eletrizadas, elas não estão nulas. E a questão pede a força elétrica sentida na partícula de número 4, na partícula Q4. Se vocês observarem, nós temos aqui as 4 partículas. Q1, Q2, Q3 e Q4. Elas estão distantes, né? Q2 está distante de Q4 30 centímetros. Q1 está distante de Q4 a 50 centímetros. E Q3 está distante da Q4 a 40 centímetros. Então, a interação que Q4 sofre é uma interação da partícula Q2, não é? Da partícula Q1 e da partícula Q3. Q1 é uma interação de repulsão, já que Q1 é negativo e Q4 também é negativo. Q2 é de atração, já que Q2 é positivo e Q4 é negativo. E Q3 também é de atração, já que Q3 é positivo e Q4 é negativo. Então esses são os vetores que a gente tem da interação entre Q1 e Q4, Q2 e Q4, Q3 e Q4. Então vou fazer aqui um desenho dessa interação, né? Se eu tirar aquela partícula Q4, eu consigo demonstrar essa interação dessa maneira aqui, ó. Então tenho 3 vetores, né? Que esse vetor é da interação entre cada conjunto de partículas. Aqui é a interação entre partícula 1 com a partícula 4. Aqui é a interação entre a partícula 2 com a partícula 4. E aqui é a interação entre a partícula 3 com a partícula 4. Então, temos aqui 3 forças elétricas, né? Que Q4 sofre. Sofre devido à interação da partícula 1, 2 e Q3. E a partícula 3. Ok? Então, vamos lá. Eu sei que força elétrica é dada pela fórmula KO vezes módulo de Qzão vezes Qzinho dividido por distância ao quadrado, não é? Essa é a fórmula da minha força elétrica. Lembre que o KO é a constante eletrostática. Ela é dada por 9 vezes 10 elevado a 9 em Newton vezes Coulomb ao quadrado dividido por metro ao quadrado. Ou seja, minha unidade de força tem que estar em Newton, minha unidade de carga tem que estar em Coulomb e minha unidade de distância tem que estar em metro. Ok? Tem que ser assim. Então vamos lá. Então vou fazer a interação entre cada partícula, cada conjunto de partícula. Primeiro, entre a partícula 1 e a partícula 4. Então, eu vou ter KO, né, que é a constante, o número já é dado, o valor já é dado, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes. Quanto é que vale a carga Q1? Vale menos 10 microcoulomb. Vale menos 10 microcoulomb. Ok? Lembre que microcoulomb é igual a 10 elevado a menos 6 Coulomb. 10 elevado a menos 6 Coulomb. Quanto é que vale Q4? Q4 vale menos 3 vezes 10 elevado a menos 6. Esse sinal negativo não vai fazer diferença, porque está em módulo. Vai sair positivo. E a distância? Qual é a distância entre Q1 e Q4? Aqui, ó, 50 centímetros. 50 centímetros, mas lembre-se, tem que ser em metro. Então a gente vai ter que transformar, né? Centímetro para metro. Eu ando 2 casas para a esquerda. Então vai virar 0,5.
ao quadrado. 0,5 metros ao quadrado. Resolvendo, né, fazendo essa multiplicação aqui, eu vou ter 270 vezes 10, 270 vezes 10 elevado a menos, aqui vai dar menos 12, e é com 9, elevado a menos 3, né? 9 com menos 12 dá menos 3. Sobre 0,5 ao quadrado, eu tenho 0,25. 270 vezes 10 elevado a menos 3. Eu posso deixar aqui, ó, em notação científica, né? Vai ficar 2,5. Fica 2,5 vezes 10 elevado a menos 1. Continuando, a força da interação entre a partícula 1 e a partícula 4 vai ser igual. Fazendo essa multiplicação, fazendo essa divisão, eu terei 108 vezes 10 elevado a menos 2. Né? 270 dividido por 2,5 dá 108. Vezes 10 elevado a menos 2. Tá negativo, o menos 1 vai subir positivo. Vai ficar menos 3 mais 1 vai dar menos 2. Fazendo essa multiplicação aqui, eu vou ter duas casas para a esquerda. Então, 1,08 o quê? Newton. Então, já achei aqui a força elétrica na interação entre a partícula 1 e a partícula 4. Faltam ainda duas partículas, né? A interação entre a partícula 2 e 4 e a partícula 3 e 4. Vamos lá. Entre a 2 e a 4, eu vou ter o quê? Sigo o mesmo modelo. A fórmula é a mesma. A fórmula não muda. 9 vezes 10 elevado a 9 é meu KO. Vezes. Agora os elementos aqui vão mudar. Quem é o meu Q? Quem é meu Q2? Mais 5 vezes 10 elevado a menos 6, né? Vai ficar 5 vezes 10 elevado a menos 6. Vezes, o meu Q4 não modifica. Então, menos 3 vezes 10 elevado a menos 6. Dividido. Qual a distância entre Q2 e Q4? 30 centímetros. Está em centímetro. Eu tenho que transformar para metro. Tenho que passar para metro. Então, duas casas para a esquerda. 0,3 ao quadrado. 0,3 ao quadrado. Fazendo essa multiplicação aqui no numerador, eu vou ter 135 vezes 10 elevado a menos 3, né? Porque, novamente, 9 com menos 12 dá menos 3. Dividido por 0,09. Igual a 135 vezes 10 elevado a menos 3. Algumas pessoas não deixam notação científica. Coloca já aqui, ó, o número exato, porque não gosta de trabalhar com vírgula. Pode ser também no denominador, tá? Como eu fiz aqui, ó. Coloquei 9 vezes 10 elevado a menos 2. Ok? Se bem que tá em notação científica, né? Fazendo essa divisão, eu vou ter 15 vezes 10 elevado a menos 1. Então, a força de interação entre a partícula 2 e a partícula 4 vai ser 1,5 Newton. Então, já tenho duas interações aí, ó, entre a partícula 1 e 4 e a partícula 2 e 4. Vou achar agora a última interação. Vou achar a interação entre a partícula 3 e 4. Vamos lá. 9 vezes 10 elevado a 9 vezes. Abre o módulo. Quanto equivale a carga de Q3? Mais 12 microcoulomb, né? Não esqueça. O microcoulomb é 10 elevado a menos 6. Ok? E o Q4 continua a menos 3 microcoulomb. Então vamos lá. Ficará 12 vezes 10 elevado a menos 6. Vezes menos 3 vezes 10 elevado a menos 6. Dividido
dividido por 0,4 ao quadrado, né? Porque a distância é 40 centímetros. Então, centímetro para metro, 2 casas para a esquerda. Vai ficar 0,4 ao quadrado. Fazendo essa multiplicação no numerador, eu vou ter 9 vezes 12 vezes menos 3 em módulo. Isso vai estar 324 vezes a mesma coisa da resolução acima, né? 10 elevado a menos 3 sobre 0,16, que é a multiplicação, que é o quadrado de 0,4. 324 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 16 vezes 10 elevado a menos 2. Tá vendo? Eu não vou deixar agora em notação, para você ver que você também vai trabalhar dessa forma, ó. Aqui no denominador não está em notação, né? Para estar em notação teria que ser 1,6. Então vamos lá. Quanto é que vai dar essa força de interação entre a partícula 3 e 4? Né? Fazendo essa divisão, eu vou ter 20,25 vezes 10 elevado a menos 1. Porque o 2 que está negativo só é positivo. Solução 2,025 newtons. Essa é a minha força de interação entre a partícula 3 e 4. Então, a interação entre 3 e 4 é 2,025 newtons. Então, olha só, eu tenho 3 forças de interação. Eu tenho as forças de interação entre a partícula 1 e 4, que é 1,08 newtons. Tem uma força de interação entre a partícula 2 e 4, 1,5 newton, e entre a partícula 3 e 4, 2,025 newtons. Aqui é a nossa resolução completa. Mas vamos lá, ele quer a força resultante, né? Se ele quer a força resultante, eu vou ter que analisar inicialmente o gráfico que eu vou ter com a interação dessas forças, ó. Aqui, ó, eu vou utilizar o que agora? O paralelogramo. A regra do paralelogramo. Então, entre a partícula 2 e a 4, me resulta essa força de interação entre a 2 e a 4 e entre a 1 e a 4, ok? Já é essa força aqui, ó, de interação, certo? Aí me restou agora a força de interação entre a partícula 3 e 4, né? Eu vou analisar agora a força entre a partícula 3 e 4 com a força resultante que eu encontrei agora recentemente, que foi essa daqui, ó. Entre a força resultante 1. Se vocês observarem, a gente vai ter também aqui, eu posso utilizar a regra do paralelogramo para achar o vetor resultante. Traço retas paralelas, a F34 e a FR1, e do encontro delas sai a minha força resultante. Pronto, vou encontrar agora a minha força resultante, que é o que ele quer. Perceba que eu tenho interações, ó. Eu tenho interações, né? Entre 3 vetores. Interação entre 3 vetores. E essa interação é uma interação perpendicular, ou seja, de 90 graus. Então, se eu colocar aqui a lei do cosseno, né? O cosseno vai ser o cosseno de que ângulo? O cosseno vai ser o cosseno de 90 graus. O cosseno vai ser o cosseno de 90 graus, né? Vou botar aqui a seta para dizer que é uma grandeza vetorial, ok? E esse cosseno aqui, ó, vai ser o cosseno de 90 graus, porque a interação, ó, são perpendiculares. Se é um cosseno de 90 graus, quanto equivale o cosseno de 90? Lembrar a trigonometria?
cosseno de 90 é igual a 0 graus. Então, se o cosseno de 90 vale 0 grau, tudo isso aqui, né, vai resultar em quanto? Em 0. Então, quem é que sobra para mim? Força resultante ao quadrado é igual a força da interação entre a partícula 1 e 4 ao quadrado, mais a força de interação entre a partícula 2 e 4 ao quadrado, mais a força de interação entre a partícula 3 e 4 ao quadrado. Ok? Agora é só substituir os valores, né? Força resultante. Tô colocando aqui, ó, a raiz, né? Porque o 2 lá virou raiz. Ok? O 2 do expoente da força resultante virou raiz. Então vamos lá. Força resultante é igual a raiz da força de interação entre 1 e 4 ao quadrado, mais a força de interação entre 2 e 4 ao quadrado, mais a força de interação entre 3 e 4 ao quadrado. Substituindo agora os valores, ficarei com quanto? Força resultante vai ser igual, entre 1 e 4 é 1,08 ao quadrado, mais 1,5 ao quadrado, que é a força de interação entre a partícula 2 e 4, e a força de interação entre a partícula 3 e 4 é 2,0,25 ao quadrado. Isso tudo em raiz. Resolvendo isso tudo, ficarei com raiz de 7,51. E a raiz de 7,51 é 2,74 newtons. Pronto. A resolução da questão.